Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Somos uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conteúdo em série de mensagens da palavra terapêutica de Deus. E nesse momento, meu desejo é que você se sinta à vontade. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Preste bastante atenção. Você está acessando a teologia de uma maneira excepcional. E ouça a mensagem neste dia. Olhe agora pela fé para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nesse momento. Concentre, fixe seus olhos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus no Salmo 71 e permita que a transformação aconteça. O Salmo 71 é magnífico. Nesse Salmo 71, há significados teológicos em todos os sentidos da sua vida. Deus é o seu libertador no presente. Salmo 71, versículo de 1 a 4. Deus é o seu apoio desde o passado. Salmo 71, 3 a 13. Deus é a sua esperança no futuro. Salmo 71, 14 a 21 e ainda mais. Deus é o motivo do seu louvor dia após dia. Salmo 71, 22 a 24. Você sabe. O Salmo 71 é a oração de um ancião, um idoso, um velho, pedindo a Deus que o socorresse e auxiliasse nos dias de sua velhice. Provavelmente, quem escreveu esse Salmo 71 foi o rei Davi. Nesse Salmos, Davi revela profundo conhecimento de Deus e certeza de que Deus haverá de atender a seu pedido. Um dia, todos nós seremos velhos. Um dia passaremos pelo mesmo vale de lágrimas que muitos passam nesse momento. Quem confiou em Deus e andou com Ele durante toda a sua vida poderá ter uma ditosa velhice frutífera e cheia de sentido. Comecemos hoje, aqui e agora. Quando você diz eu posso, começou a poder. Na verdade, você tem em Deus a sua habitação e nele se sente seguro. Você está protegido em Deus e por Deus, nenhum inimigo poderá feri-lo. Deus é a sua esperança e confiança desde a mocidade. A Bíblia diz em Salmo 71, versículo 5, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Davi não era um neófito. Davi andou com Deus desde a sua tenra idade e as experiências do passado o sustentaram nas provas do presente. Sendo assim, é um sublime privilégio nascer no lar cristão e beber do leite da palavra terapêutica de Deus desde a mais tenra idade. Lembrar e confessar a Deus na juventude serão
a grande satisfação na velhice, pois a juventude bem vivida é o maior consolo da velhice. Já parou para pensar nessa regra espiritual? Você está respondendo muito bem à voz terapêutica da Palavra de Deus no Salmos capítulo 71. Você tem muito potencial obedecendo à voz terapêutica da Palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmo 71, versículo 6: Em ti me apoio desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Você precisa compreender que Deus esteve presente em sua vida mesmo antes de nascer, e sua vida ao mundo é atribuída à ação poderosa de Deus. Deus tem sido o seu apoio desde que nasceu, bem como o motivo dos seus louvores ao longo de sua vida. Feliz é o homem que pode dizer que Deus tem sido o seu apoio desde o nascimento. E se você tem se apoiado em Deus desde a infância, não lhe faltará suporte na velhice. E se o Senhor tem sido o motivo de seus louvores desde o nascimento, não lhe faltará material para louvar a Deus nos últimos anos de sua vida. Que história as pessoas irão contar de sua própria história de vida cristã em sua velhice? Permita que marcos históricos em Deus sejam fundamento de sua vida cristã. Eu vou dar alguns conselhos espirituais que vai gerar mudança permanente em sua vida. Deus é o seu amparo na velhice. Salmo 71, versículo 9. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Da reflexão sobre a confiante entrega de sua juventude ao Senhor, o salmista Davi agora se volve à sua presente velhice e em sua crescente fraqueza roga que Deus não o lance fora. A velhice é a estação outonal da vida. É quando o vigor da juventude evapora como névoa e os cabelos brancos são como um telhado coberto de neve. Nesse momento, Davi pede a Deus para não rejeitar nem o desamparar. Você está se sentindo absolutamente bem, muito bem, aqui e agora. Davi volta a sua atenção para o futuro e passa de Tu és minha esperança, Salmo 71, 5, para esperarei sempre, Salmo 71, 14, mostrando que aquilo que Deus fez e faz, Ele fará. Em outras palavras, o passado é o alicerce do presente e a garantia do futuro. Davi agora lança seus olhos no futuro para afirmar que Deus foi o seu apoio desde o nascimento e a sua esperança confiante desde a mocidade, e agora permanece sendo a sua esperança no futuro e o motivo dos seus louvores. Os livramentos de Deus do passado são motivo para o renovo da esperança quanto ao futuro e o compromisso da adoração fervorosa. Davi quer louvar a Deus mais e mais e relatar os feitos benditos de sua salvação, mesmo consciente de que não pode enumerá-los todos. Você precisa dar testemunho à medida que a experiência com Jesus te habilita. A fidelidade de Deus em te salvar e te livrar da morte e em cumprir
as promessas precisam ser proclamadas em seu lar e aos seus amigos de forma que só você pode contar. Idoso mais feliz. Permita que esse processo terapêutico te inspire. Você está gostando de ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus aqui na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. A Bíblia traz vários exemplos de pessoas que chegaram a uma idade avançada e que morreram felizes e realizadas. Uma delas é o patriarca Abraão. O livro de Gênesis diz que Abraão morreu em ditosa velhice avançada em anos. Gênesis 25, versículo 8. Uma velhice ditosa quer dizer uma velhice feliz, satisfeita, venturosa, afortunada. Naquele momento que você leu o que a Bíblia diz sobre a vida de Abraão, fica fácil descobrir o segredo de sua felicidade. Toda manhã, quando você acordar, vai se sentir incrivelmente bem na fé e na graça em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sabe, quando você acorda tão motivado ou tão motivada em obedecer a palavra terapêutica de Deus, coisas simplesmente acontecem. É muito interessante a maneira que você permite que a voz da palavra terapêutica de Deus habite ricamente em seu coração e em sua mente. Pense no que vai fazer aqui agora. Há pelo menos 3 coisas que contribuíram para a plena felicidade de Abraão. Em primeiro lugar, Abraão foi um homem de fé toda a sua vida, desde o dia em que Deus o chamou para sair de sua terra e ir peregrinar em uma terra distante. Abraão aprendeu a confiar em Deus e a depender de suas promessas. Não é em vão que Abraão ficou conhecido como pai da fé e amigo de Deus. Quando uma pessoa aprende cedo na vida a confiar em Deus e a depender dele, terá melhores condições de enfrentar as incertezas e sofrimentos da velhice como Abraão. Em segundo lugar, Abraão foi um homem obediente a Deus toda a sua vida. Fé e obediência andam juntas. Abraão cria em Deus e, portanto, obedeceu-o. A maior demonstração que Abraão deu nesse sentido foi quando se dispôs a sacrificar seu próprio filho Isaque por determinação de Deus. Gênesis 22, de 1 a 14. Se você aprende desde cedo na vida a obedecer a Deus incondicionalmente, naquele momento que atinge a velhice, terá uma consciência tranquila de que Deus, a quem procurou servir durante toda a sua vida, jamais te desamparará. Guarde essas palavras em seus corações, em suas mentes. Em terceiro lugar, Abraão andou com Deus toda a sua vida. Através dos anos, ele e Abraão desenvolveu um relacionamento pessoal e significativo com Deus. Deus fazia parte integrante da vida de Abraão. Diariamente, Abraão orava, falava com Deus, procurava ouvir e atender sua vontade e segui-la. Abraão compartilhava confiadamente, continuamente, com Deus as alegrias e as dificuldades. Basta ler a história da vida de Abraão para você entender e compreender como isso é verdade. Abraão aprendeu a andar com Deus pela fé. Quando Abraão ficou velho, já havia andado o suficiente com Deus para saber que o Senhor
estava ali ao seu lado. Que conforto magnífico e esplêndido nos momentos de solidão. Quero que se lembre disso, aqui e agora. O Salmo 71 é a oração de um velho pedindo a Deus que o socorresse e auxiliasse nos dias de sua velhice. Provavelmente quem escreveu esse Salmo 71 foi o rei Davi. Nesses salmos, o autor revela profundo conhecimento de Deus e certeza de que Deus haverá de atender a seu pedido. Um dia todos seremos velhos, um dia passaremos pelo mesmo vale de lágrimas que muitos passam nesse momento. Quem confiou em Deus e andou com Ele durante toda a vida poderá ter uma ditosa velhice frutífera e cheia de sentido. Comecemos hoje, aqui e agora. Quando você diz eu posso, começou a poder. Pense na última vez que você deu um grande sorriso daqueles. Quer saber como Deus é o seu refúgio verdadeiro? Agora você tem acesso à teologia de modo ascendente nos Salmos de número 46, aqui na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. A verdade bíblica expressa no primeiro verso dos Salmos 46 tem sido conforto para cristãos de diferentes épocas e lugares. Foi ao ler que Deus é o nosso refúgio e fortaleza que Martinho Lutero, por exemplo, compôs seu conhecido hino Castelo Forte ao Nosso Deus. Conhece esse hino? O Salmos 46 é um farol de esperança que te chama a encontrar segurança em Deus, o seu refúgio e fortaleza. Em um mundo que muitas vezes parece se desmoronar, essa mensagem permanece revelante e vital. Através da leitura e reflexão sobre esses Salmos 46, você vai ser imerso em uma renovação de fé e confiança. Ao enfrentar seus próprios desafios, você vai se lembrar de que Deus é o seu socorro sempre presente. Deus te convida a aquietar o seu coração e reconhecer sua soberania. À medida que você vai ouvindo essa pregação, o Salmos 46 é incentivado, é motivado a buscar uma relação mais profunda com Deus, que é digno de toda a sua confiança e adoração. Já pensou nisso? No íntimo de cada ser humano há um anseio, um anelo por segurança. Você foi criado para Jerusalém celestial e não para ser afligido por vírus, bactérias e outras doenças que causam a morte. Você conhece a alegria até em meio à pior catástrofe. Você, na verdade, foi criado com o mesmo material de que é feito o restante da humanidade, mas a sua capacidade de ficar calmo e focalizada, ressalta do seu relacionamento íntimo inquebrável com Deus. A presença de Deus te mantém seguro ou segura, independentemente do que aconteça. Deus está com você, você tem um escudo protetor. A presença de Deus está disponível para qualquer pessoa que entende o seu valor. Deus não se reserva para os soberbos, nem para os presunçosos, mas nem para os poderosos. Deus está disponível para os Jacós deste mundo, aqueles que são inerentemente instáveis, difíceis, gananciosos, egoístas, afoitos, distraídos e enganadores. Se Deus teve compaixão de pessoa como Jacó antes de ele ser chamado
ou conhecido como Israel, você pode ter certeza de que Deus condescenderá em ajudar quaisquer pessoas, inclusive você. Ouça a voz da Bíblia em Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. A Bíblia diz, eu acredito. Deus te chama a erguer seus olhos e contemplar as obras do Senhor. Deus quer que você veja o que Ele está fazendo por trás da cena da história. Deus está abatendo a rebelião orgulhosa das nações contra Ele. Salmo 46, 9 e Salmos 2. Deus está exaltando seu nome sobre a terra, Salmo 46, 10, e guardando o seu povo em segurança em meio a tudo isso, Salmos 46, 11. Historicamente, o Salmo 46 é atribuído aos filhos de Corá e sabe-se que foi escrito em um período de conflito e incerteza para o povo de Israel. O desejo iminente dos inimigos, o desafio iminente de inimigos e desastres naturais serve como pano de fundo para a mensagem de esperança presente nesse texto. Ao entender o contexto, você pode perceber que o salmista estava se dirigindo a um povo que necessitava de encorajamento e fé em Deus, que nunca falha. O salmista, ao declarar que Deus é nosso refúgio e fortaleza, estava comunicando uma mensagem clara. A dependência de Deus é fundamental em tempos de crise. A confiança do salmista está arraigada em sua teologia. Esse Salmos 46 mostra com eloquência ímpar Deus como refúgio do seu povo. 3 verdades são aqui destacadas: a proteção de Deus, Salmo 46, 1 a 3, a presença de Deus, Salmos 46, 4 e 7, e o poder de Deus, Salmo 46, de 8 a 11, e ainda mais, o Salmos 46 proclama a ascendência de Deus, uma esfera após outra. Seu poder sobre a natureza, Salmo 46, 1 a 3. A ascendência de Deus sobre os atacantes de sua cidade, Salmo 46, 4 a 7. E a ascendência de Deus sobre o mundo inteiro com suas guerras, Salmo 46, versículo 8 a 11. Deus te dá entusiasmo naquele momento que você é dominado pela tristeza. Este Salmos 46 soa como o hino da igreja em tempos de grande turbulência e desolações no mundo. Até mesmo no tempo mais tardio e mais escuro da noite, pouco antes do alvorecer, quando você é mais vulnerável ao ataque do inimigo, Deus vai te ajudar. Até quando as nações bramam contra seu povo, Deus precisa apenas falar uma palavra e a terra se dissolve. As nações não têm mais nenhuma polegada de terra sobre a qual possam firmar os pés. É por isso que você se gloria em Deus com seu amparo, sua força e socorro bem presente, mesmo em tempos de grandes tribulações e dificuldades. Você sabia, você está respondendo muito bem à voz terapêutica da Palavra de Deus. Você sabe como é fácil aprender aqui em culto na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador sobre a proteção de Deus. Ao tratar da proteção divina, o salmista declara e destaca 2 significados teológicos. Em primeiro lugar, as qualificações de Deus para ser o protetor
de seu povo e 4 afirmações são mencionadas. Primeiro, Deus é o seu refúgio. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. A palavra refúgio traduz um termo hebraico que significa literalmente um abrigo. Esse termo era usado no sentido de indicar um lugar apropriado para se proteger do perigo de um temporal. Já a palavra fortaleza traduz um termo que significa poder ou força, em vez de uma raiz hebraica que transmite a ideia de ser forte, prevalecer ou tornar firme e fortalecer. Você é frágil e impotente, mas Deus é o seu refúgio, ou seja, você tem fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais, mas Deus é o seu refúgio. Você se lembra da última vez que obedeceu à voz terapêutica da palavra de Deus? Imagine você com aquela sensação de dever cumprido. Nas palavras de Spurgeon, não os nossos exércitos ou as nossas fortalezas. Aqueles que se vangloriam nos seus castelos inexpugnáveis, situados em rochedos inacessíveis e protegidos com portas de ferro. Mas Deus é um refúgio muitíssimo melhor na hora do sofrimento do que todos esses. Segundo lugar, Deus é a sua fortaleza. Naquele momento que você é acuado por circunstâncias adversas e varrido por sentimentos perturbadores, ameaçado por inimigos furiosos, você encontra em Deus o seu castelo forte, a sua fortaleza segura. Deus não te protege como abrigo a fim de te mimar, mas Deus abriga você a fim de te fortalecer para que você volte à vida com suas responsabilidades, perigos e desafios espirituais e físicos. Já pensou nisso? Deus é a fonte de força espiritual que você precisa para exercer graça, cumprir deveres, carregar a cruz pacientemente e mostrar firmeza de espírito sob as mais terríveis angústias até o fim. O próprio Deus é a força do coração redimido. Você pode se sentir ainda mais confortável, conectado a essa palavra terapêutica de Deus. Você é capaz de se lembrar o que está aprendendo com Deus aqui e agora. Terceiro, Deus é o seu socorro bem presente nas tribulações. A declaração teológica, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, fala da onipotência de Deus. Já o seu complemento, socorro bem presente nas tribulações, fala da onipresença de Deus. Deus está sempre ao seu lado e provê o socorro oportuno nos tempos de tribulações. A palavra angústias ou tribulações originalmente está no plural. Indica situações problemáticas de intensas aflições e dificuldades. Em outras palavras, o salmista está dizendo que naquele momento que você está em situações difíceis, das quais é incapaz de escapar, quando você se encontra num verdadeiro beco sem saída, Deus é o seu refúgio e fortaleza e vai te socorrer providencialmente. Deus nunca chega atrasado. Deus não é como o homem. Com Deus não há imprevistos. O socorro de Deus é sempre oportuno. Deus
sempre está pronto a oferecer sua assistência. Deus sai em sua defesa e te socorre, pois Deus sempre está atento e pronto em estender seu braço onipotente para socorrer você. O verdadeiro cristão não tem o que temer diante de Deus, que repetidamente lhe diz em sua palavra: não temas, porque eu te ajudo. Você está totalmente confiante em todas as áreas de sua vida no momento que a palavra terapêutica de Deus governa a sua vida e tem a sensação da proteção de Deus. Ao tratar da proteção divina, o salmista destaca 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, as qualificações de Deus para ser o protetor do seu povo, e 4 afirmações são mencionadas. Em quarto lugar, o povo protegido por Deus não precisa ter medo, apesar da fúria da natureza. Salmos 46, versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmos 46, versículo 3. O salmista passa a descrever uma das cenas mais apavorantes e terríveis. A natureza está em convulsão e a terra, estável e previsível, está transtornada por terremotos e inundações. A paisagem da terra só muda sob as circunstâncias mais externas e assustadoras, como terremotos, deslizamento de terra e erupções vulcânicas. Os montes firmes têm seus fundamentos solapados e se derretem no seio dos mares. Na literatura hebraica, nada é mais imóvel que o monte. Para um hebreu, um monte que caísse no mar anunciar o fim do mundo. Nas palavras de Spurgeon, os Alpes e os Andes podem tremer, porém a fé descansa em uma base mais firme que não se desloca pela força dos mares volumosos. As águas furiosas dos oceanos levantam ondas gigantescas, verdadeiros tsunamis que invadem cidades, destrói campos e abalam os montes. Nesse sentido, um mundo em que os montes sólidos e inabaláveis correm o risco de serem tragados e engolidos pelos mares aponta um cenário tenebroso. Todavia, mesmo nessas circunstâncias medonhas, você não precisa temer. Em um sentido mais amplo, você não precisa ter medo da maldade dos homens, nem das catástrofes naturais. Já parou para pensar na proteção de Deus sobre a sua vida? Naquele momento que a natureza entra em convulsão, os homens se enchem de pavor. Nenhuma muralha pode cercar a força dos ventos e nenhuma barragem pode deter o mar em seu bramido. Até mesmo os montes se derretem. O salmista, mesmo descrevendo um cenário tão assustador, diz: não temeremos. Salmos 46, versículo 2. O salmista decidiu rejeitar o medo diante das circunstâncias esmagadoras, não por pura força de vontade, mas pela plena confiança em Deus, nosso refúgio e fortaleza. Se Deus é maior do que os perigos que você enfrenta, render ao medo é uma demência espiritual. As circunstâncias podem se alterar, mas a aliança de Deus com você jamais muda, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia
não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54:10. Deus é a sua fortaleza e o seu refúgio em meio às incertezas da vida. Tome posse dessa palavra terapêutica de Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, versículo 7. O protetor da igreja é o Senhor dos exércitos, aquele que comanda as hostes celestiais. Esta é a razão para a segurança de Sião e para a derrota dos inimigos. Deus governa os ágelos. Deus governa as estrelas. Deus governa os corpos celestes e todas as hostes celestiais, e o céu dos céus está debaixo do domínio de Deus. Esse generalíssimo das forças terrestres e o almirantíssimo das forças navais está do nosso lado. Deus é nosso aliado augusto. Ai daqueles que lutarem contra Deus, pois fugirão como fumaça diante do vento, quando Deus der a palavra de ordem para desbaratá-los. Você está desfrutando de uma experiência muito agradável e muito benéfica na palavra terapêutica de Deus nesse momento. Você pode se sentir ainda mais confortável, conectado no Salmo de número 46. Salmo 46:10, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus exorta os homens a não se insurgirem contra ele. Esse versículo é muitas vezes usado para consolar os abatidos, mas o contexto mostra que seu real significado é uma exortação divina aos homens para se recolherem e não se insurgirem contra Deus. Aqueles que servem a outros deuses ou colocam em dúvida o poder do Senhor dos exércitos precisam saber que só Ele é Deus exaltado em toda a terra. Imagine cada detalhe. A maioria das pessoas cita esse versículo 10 do Salmo 46 em um tom suave, reconfortante, como um convite sereno para desfrutar a comunhão com Deus. Na verdade, esta é uma repreensão. Alguns estudiosos dizem que a repreensão é dirigida às nações que estavam atacando o povo da aliança de Deus. Outros dizem que Deus está repreendendo os hebreus por sua falta de confiança nele. É mais provável que a repreensão seja dirigida a ambos os casos. Deus indica a glória do seu próprio nome e ele é Deus quem torna o seu nome notório na terra. Essa é uma visão das coisas que virão no fim, embora as vitórias do presente sejam antigozo delas. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46:11. Deus exorta o seu povo a descansar em sua presença e a confiar em seu poder. Esse versículo é uma repetição exata do versículo 7 e essa ênfase é oportuna e necessária. Você precisa manter sempre em seu coração e mente a verdade gloriosa da presença magnífica de Deus em você e o seu poder agindo em seu favor. Deus é o Deus da aliança, o Deus das intervenções soberanas e misericordiosas. O Deus de Jacó é o seu Deus e o meu Deus. Declare sua confiança no Senhor como seu refúgio, tendo em vista que você não tem outro abrigo para correr senão para os braços onipotentes
do Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, geração em geração. Salmo 90, versículo 1. Pense no que você vai fazer depois de ouvir essa mensagem, essa pregação da voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Você se lembra da última vez que obedeceu a palavra terapêutica de Deus? Se sente agora preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha rapidamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto há tempo. No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado.